Amigos da TV Serra, olá, tudo bem? Quero saudá-los, cumprimentá-los, estender os meus cumprimentos a todos vocês que estão conosco aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha. Ainda é claro, também pelo Facebook TV Serra Farroupilha, tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, o Instagram e ainda o nosso site www.tvserra.tv com os conteúdos do dia e ainda o streaming com a programação 24 horas. O que passa nos canais da NET está na rede mundial de computadores de forma simultânea. Então a gente faz tudo para estar sempre junto com todos vocês. Estamos seguindo os protocolos, por isso eu peço a licença agora durante o período do vídeo para abdicar do uso da máscara, mas ainda é lei, nós precisamos usar máscara em vias públicas. O que houve foi uma alteração com relação à legislação para o uso de máscara em crianças. O governo do estado mudou o protocolo, não é obrigatório o uso de máscara em crianças até 12 anos de idade. A partir dos 12 anos de idade é obrigatório. Porém, nesta faixa etária é recomendável que as crianças também utilizem a máscara. Esta alteração de protocolo ocorreu há alguns dias. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha, o gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, o Elton Erzen, que vem para bater um papo conosco sobre a situação da estiagem, sobre as obras da Corsan, enfim, trataremos sobre o abastecimento de água em Farroupilha. Pois é, a seca continua, a estiagem segue aqui em Farroupilha, na Serra Gaúcha. A gente tem tido algumas precipitações de chuva, mas não o suficiente para repor o nível das barragens que abastecem a nossa cidade. A barragem do Rio Burati está muito abaixo do nível normal, a barragem da linha Juliette também atravessa um momento específico, diferenciado. O governo municipal publicou há alguns dias também um decreto orientando o consumo racional de água aqui em Farroupilha. Então temos diversas orientações nesse sentido. E gente, por favor, não vamos ficar naquela máxima, eu pago, eu gasto como eu quero e eu faço o que eu quero. Gente, coletividade, né? Não dá mais, não tem mais espaço para esse tipo de pensamento na sociedade nos dias de hoje. Mas eu quero cumprimentar o gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, o Elton Erzen. Obrigado pela presença aqui. Fique à vontade se quiseres manter a máscara, quiseres retirá-la, não há problemas também. Elton, bem-vindo aos estúdios da TV Serra, tudo bem? Permita, eu também vou retirar nesse momento, mas reitero a importância da utilização, né? Claro. E faço minhas as suas palavras em relação à utilização. Acho que é importante nesse momento. Eu que agradeço o espaço, Leandro, assim, é importante esse momento para a gente socializar as informações para toda a comunidade a respeito das últimas atualizações a respeito do sistema da Corsan, né? A gente vem aí já há 2 anos discutindo um assunto que volta a se repetir, né? Que é a seca. Então, não é uma situação única da Corsan, né? O estado, a região sul, vem sofrendo as consequências de 2 secas consecutivas, né? Que repercutem não só na produção primária, mas também no abastecimento de água. Então, a nossa preocupação nesse momento é de fazer com que as pessoas se sensibilizem, se informem a respeito da situação como ela está de fato e da importância que cada um tem nesse processo, de modo que a gente consiga passar esse período até que a chuva venha sem maiores dificuldades de abastecimento. Importante ressaltar, né, Leandro e telespectadores que nos acompanham, é que em nenhum momento a Corsan deixou de garantir o abastecimento, apesar de toda a situação precária, tanto do volume do sistema Burati, quanto da qualidade da água do Julieta, a água bruta em si. Sim. Nós garantimos durante todo o verão, né, já nos últimos 2 anos, um abastecimento regular, sem maiores interrupções, a não ser aquelas pontuais que são comuns de qualquer sistema de abastecimento. E nesse sentido, né, Leandro, se eu já posso ir adiantando, né, informar a quem nos acompanha de que a situação do sistema Burati ela está um pouco pior, se é que a gente pode chamar pior, do que foi o ano passado, do que foi no ano passado nesse mesmo período. Né? Quantos metros abaixo do nível normal na barragem do Burati? Hoje em torno de 2,50.
abaixo do normal. E é importante ressaltar que no ano passado nós tínhamos uma dificuldade extrema também, nós relatamos como... Nós chegamos na situação ano passado como nunca tinha sido na história de Farroupilha, né? Inédita para Farroupilha. Inédita em termos de volume de água. E esse ano é pior ainda? Não chegamos ainda no nível histórico, né? Mas a gente acompanha o dia a dia. Então, por exemplo, na data de hoje, relacionada a 2021, no mesmo dia, nós estamos com 40 centímetros abaixo do nível que estávamos no ano passado. Menos água represada. Esse volume é mais ou menos o volume que faltou para encher o sistema. Importante ressaltar que nós não, em nenhum momento, o sistema transbordou em 2021. Então, não houve transbordamento da barragem do Burati. Ou seja, como as pessoas dizem, a barragem não foi por cima. Não foi por cima, literalmente. Então, aquelas ações que eventualmente poderíamos ter feito no sentido de aumentar o volume de reserva, que muitas pessoas leigas no bom sentido, argumentam, que a gente escuta nas redes sociais, por que não faz o desassoreamento, por que não retira o lodo? São ações que poderiam eventualmente aumentar o volume. Nunca canso de repetir que o nosso volume diário de retirada de água do sistema Burati é na ordem de 12 a 13 milhões de litros de água por dia. Então nós teríamos que retirar 12 a 13 milhões de metros cúbicos de lodo ou terra, pedra que seja, para garantir um dia de abastecimento. Então, olha o impacto de uma obra desse porte. O material teria que ter um local para depósito, deslocamento de material. O volume é exorbitante. Mas só para dizer que essa ação teria sido em vão se tivesse sido executada, porque do sistema como está, com todo o lodo, que não é grande o volume, tem algumas áreas com lodo depositado, mesmo assim, durante todo o ano de 2021, em nenhum momento a barragem encheu até a borda. Faltou 50 centímetros, mais precisamente. Nós acompanhamos semanalmente o sistema lá e faltou 50 centímetros para encher, que é um volume razoável de água. Então, durante... Sim, porque quanto mais para cima, mais espessa é a lâmina, né? Maior área de abrangência, né? Então é um volume significativo que nós não dispunhamos no verão, quando iniciamos o verão em dezembro, para distribuição. Aliado a isso, nós tivemos assim, o crescimento natural da cidade. Cresce o consumo de água. Exatamente. Nós atendemos algumas demandas de interior, de pessoas que também estão com problemas dos poços artesianos no interior, também estão secando. As fontes que são particulares também estão com problemas. E a Corsan nunca abdicou de ajudar quem mesmo não é cliente regular da Corsan. Sim. Então, tudo isso fez com que o nosso volume aumentasse. Então, assim, o acompanhamento da produção dos últimos meses do verão, de dezembro para cá, tem apontado assim, uma média de 14 a 15 milhões de litros de água por dia distribuídos na cidade. E então, o ano passado estava em torno de 12 a 13. 12, 13 milhões. Vamos dizer, um aumento acima de 10% no consumo. Acima de 10%. Claro, aí tem vários fatores, né? Tem o aumento do consumo, nós temos também, conforme já falamos informalmente, um aumento da ocupação irregular, os gatos e derivações que a gente tem na cidade. As ligações clandestinas de água. Exatamente, elas também contribuem para esse desperdício, né? Aumentou um pouco a nossa perda em razão de alguns problemas operacionais e sempre que tu tem uma água disponível 24 horas por dia, é natural que teu sistema também aumente a perda. Sim. Então, assim, graças aos investimentos, a uma série de obras, hoje o Farroupilha não se discute mais a questão da falta de água. Então, o que acontece? A água estando disponível 24 horas por dia, é natural que o consumo aumente, né? Que o volume medido também aumente, mas ao mesmo tempo, se tu tem fugas invisíveis, elas também estão propensas a uma perda maior porque elas estão pressurizadas e com água 24 horas por dia. Com certeza. O que baixa em média por dia o nível da barragem do Burati? 5 centímetros, 10 centímetros? Não chega a isso. Não chega. Historicamente, no mês de janeiro, ela reduziu 3 centímetros por dia. Tá? 3 centímetros? 3 centímetros por dia. Agora nós tivemos uma precipitação nos últimos dias aí na ordem de 50 milímetros, o que fez com que a gente, durante 2 dias, não tivéssemos uma queda. Manteve-se? Manteve-se nesses 5 dias. De ontem para hoje, até de manhã, dei uma olhada no sistema, tem um sistema eletrônico lá de monitoramento, reduziu 1 centímetro. Então, ganhamos uma semana. Então, é importante, assim, já percebemos também que, a partir da emissão do decreto, de que mais pessoas tiveram acesso à informação, até então, talvez houvesse uma utilização inadequada, as pessoas já começaram a se sensibilizar da importância de fazer a sua parte. Nós tínhamos um decréscimo já na ordem de 1.000 metros por dia.
que é um volume... 1.000 metros cúbicos por dia. Exatamente. É um volume considerável. Considerando também que choveu nesse período, Sim. talvez tenha reflexos, né? O que a gente vai identificar com maior certeza é se até sexta-feira, agora amanhã, essa tendência se mantém. Sim, com certeza. E como é que está a barragem da linha Julieta? Também está abaixo do nível normal? A da Julieta, em função da falta de chuvas, assim, só para exemplificar, no mês de janeiro não tivemos 100 milímetros de chuva. Sim. No mês de fevereiro, igualmente, não chegamos a esse nível. Então a água não se renova. Então nós temos na Julieta um emissário de esgoto permanente, né? Então a água não renova, as vertentes não se fortalecem, não se alimentam. Nós temos lá um volume cada vez mais concentrado de água com matéria orgânica que requer um tratamento mais rigoroso, mais pesado. Então ela não tem problema de volume. A barragem de Julieta, ela voltou a extravasar em alguns períodos. O que acontece é que essa água da Julieta, ela demanda, além de maior investimento no processo de tratamento, ela também requer uma carga maior de desperdício de água para purificação. Enquanto que o sistema Burati é uma água de melhor qualidade, que eu despendo menos produtos químicos, eu também preciso de menos água limpa para tratar. Que o processo envolve a decantação e filtração. E esse processo requer água tratada para a limpeza do sistema. No momento que eu tenho uma água de qualidade inferior, eu demando mais água limpa para o processo de tratamento. Então, teoricamente, eu perco muita água tratada para produzir água da Julieta. Então, o sistema lá, ele poderia ser melhor aproveitado, mas ao mesmo tempo ele requer uma certa cautela na utilização em razão desse problema. 30% do abastecimento da cidade vem da Julieta e 70% Burati, mais ou menos é isso? Um pouco diferente? Aproximadamente isso, né? Só que nós produzimos mais na Julieta, mas despendemos ao mesmo tempo mais quantidade de água para o processo de purificação dela. Certo. Agora preocupa muito a questão do Burati, né? Porque já tivemos o episódio do ano passado que caiu muito a lâmina d'água acumulada ali na barragem do Burati. E esse ano volta também ao nível muito preocupante. Teria motivos, Elton, que justificam não essa perca de volume, mas enfim, essa queda considerável no sistema Burati, que há alguns anos se falava que o Burati ia ser a solução para toda a nossa região? Na verdade, nós temos lá um sistema que, de acordo com os cálculos da engenharia, desculpa, nós temos um volume de 13 milhões, praticamente 14 milhões de metros cúbicos armazenados no local. Tá? Isso equivale mais ou menos a 1 ano e pouco de consumo da cidade. Só que a característica do sistema Burati, ela é água de acúmulo de chuva de precipitação. Ela não tem vertentes naturais. As que tem no local são de pequeno porte, não atendem à demanda que a cidade precisa. Sim. Então, nós dependemos muito da precipitação de chuva. Se chove, tem. Se não chove, entra na escassez. Aí você tem um período de praticamente 3 verões com problema de seca. É natural que o processo de evaporação, o aumento do consumo, da demanda, a não recuperação do sistema faça com que a gente fique nessa situação preocupante. Importante assim, claro que a gente faz essa menção da importância que é, mas nós ainda não estamos num período assim de caos, né? Então o que a gente quer nesse momento? É sinal de alerta? Exatamente, nesse sentido de que cada um, na sua família, no seu local de trabalho, né, no seu ambiente social, discuta as medidas que cada um pode tomar no sentido de que a gente consiga reduzir o consumo daquilo que não é essencial nesse momento. Eu sei que algumas ações praticamente fazem parte da nossa vida. A empregada quer lavar a calçada, as pessoas querem limpar a sua grade, querem lavar a sua casa, mas nesse momento a gente perde assim a compreensão de que não é possível nesse momento, né, dadas as circunstâncias, que se faça isso nesse momento. Renovação de água de piscina, entre outras questões. Então, cada um pode colaborar um pouquinho nesse processo. Se a gente pegar todo o universo de consumidores que nós temos, aí na faixa de 80 mil pessoas, se cada um economizar 1 litro por dia no final do mês, no final do ano, quanto isso representa? Com certeza. Então, eu estava pensando aqui também, né? Por exemplo, a dona de casa que lava a roupa todo dia, né? Quem sabe lavar roupa um dia sim, um dia não, deixa acumular um pouco mais.
eu não sei, depende muito da máquina também, do nível de água que vai na lavadora, na máquina de lavar roupas, mas se já se economiza alguma coisa, né? Sim, e o que mais tem preocupado, assim, porque na medida que sai o decreto, então as pessoas começam a ficar um pouco preocupadas, e é natural, e é importante também, no momento que se preocupa, é sinal que está consciente da importância que é cada um fazer essa parte. Então, o que mais tem nos chamado a atenção, Leandro e telespectadores, é a questão das pessoas lavarem as calçadas. Isso é uma coisa assim, recorrente. Nós passamos por isso no ano passado, em 2020, quando teve um decreto municipal também nesse sentido, e continua acontecendo agora. As pessoas, infelizmente, continuam lavando a calçada, assim, e não é uma coisa assim esporádica. Molha, esfrega, vai muita água. É de horas, assim, passa uma manhã lá com a mangueira correndo, ao celular. Então, essas questões assim que preocupam, né? Claro que são uma minoria, sim, mas assim é importante que essas pessoas se sensibilizem nesse momento. Olha, vamos mudar de atitude, tá? Porque isso é importante nesse momento para a gente evitar um racionamento. Porque o racionamento não é o racionamento que a gente chama, porque assim no momento do decreto, o decreto é uma seletividade. Algumas ações que nesse momento não são adequadas estão sendo coibidas pelo poder público, tá? Então assim, nesse momento não é importante lavar calçado, não é importante lavar telhado, não é lavar casa. Mas as necessidades básicas estão supridas. Estão garantidas. Estão garantidas. Não há corte, não há fechamento de rede, não há setorização, não há redução de pressão. A gente não mexeu no sistema, continua tudo igual. Quem quiser fazer uso inadequado está liberado, teoricamente. Tecnicamente está liberado. O que a gente quer é que não faça. Sim. Então, o que nós não queremos, enquanto Corsan, e também acredito que a comunidade não queira, é o racionamento, aquela medida enérgica e extrema, que muitas cidades passaram. Curitiba passou por isso por mais de 3 anos. Então, São Paulo, a Sabesp, a gente lembra lá, há uns 7, 8 anos atrás, passou por isso. No que consiste o racionamento? É literalmente fechar o setor, fechar o bairro. Não vai ter água numa determinada faixa horária. 12 horas por dia fica sem água, 12 horas com água, 12 horas sem água. Então, isso é um caos. Sim. É um caos. Isso é racionamento. Nós estamos com um decreto, né, Álvaro, Elton, que foi publicado, que coloca que as pessoas, que tem algumas atividades que elas não sejam executadas no momento, né? Mas não tem proibição, é conscientização. É uma medida preventiva, né? Nesse sentido da gente se precaver, olha, nós estamos numa situação de emergência, todo mundo pode fazer a sua parte, se cada um colaborar um pouquinho, nós vamos evitar o racionamento. E esse é o propósito do decreto, e esse também é a nossa missão nesse momento de fazer chegar a maior parte das pessoas, ao público possível, para que faça a sua contribuição junto com a Corsan, que também não mede esforços assim no sentido de pesquisa de vazamento, de redução de perdas. Nós temos equipes trabalhando no carnaval, por exemplo, a gente passou o período de carnaval, as equipes trabalharam em média 10 horas por dia consertando vazamentos, porque no momento que você publiciza que há problemas, as pessoas te procuram a todo momento, demandam vazamentos de pequeno... Cobram muito mais. Com razão. Com razão. E são ações que nós, técnicos, entendemos que ela não é tão importante, mas para o cliente, qualquer gota faz a diferença. Sim. Tanto é que nós falamos nesse sentido também. Então, nós não estamos reduzindo funcionário, não estamos reduzindo trabalho, nós estamos reduzindo hora extra, no sentido de fazer o possível para que a gente minimize qualquer perda que tenha, que seja visível. E os clientes sabem os canais para nos demandar. É importante Sim. ressaltar a questão do nosso call center, do nosso site, do nosso aplicativo, para nos demandarem, olha, tem uma fuga d'água no endereço X, a Corsan vai diuturnamente trabalhar para resolver essas questões e amenizar essas perdas também. Eu quero voltar a esse assunto depois do nosso intervalo e tratar também referente à questão das ligações clandestinas e perdas de água. Nós vamos tratar um pouco mais no próximo segmento. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. O que é Flores da Cunha é a vida. Eu sou Matheus Corradi, eu comecei na Florense como estagiário e atualmente eu sou o CEO da empresa, né? Desde a sua fundação, a Florense teve a valorização do ser humano, da pessoa, do colaborador, como um pilar fundamental na sua história. E o Círculo veio para completar algo muito importante nessa expertise que ele tem da área da saúde, da área das relações humanas.
e é uma relação muito transparente. Eu diria que esse é o grande ponto onde a Florence e o Círculo encaixaram muito bem essa parceria. Os nossos colaboradores têm orgulho de falar isso, e aqui nós somos Círculo. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. Vem pra ser feliz, vem comemorar.
uva em Caxias do Sul, de 18 de fevereiro a 6 de março. A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência aqui na nossa programação. Sim, é a minha, é a sua, é a nossa TV, é a TV de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. É nosso convidado hoje, o gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, o Elton Erzen, está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Estamos falando sobre a situação da estiagem, enfim, as chuvas têm sido irregulares, não nos últimos meses, nos últimos períodos ali, alguns anos que a gente vem com precipitações em alguns momentos muito abaixo do que deveria ser. Elton, eu quero tratar um pouquinho mais, você já também comentou um pouco sobre a respeito da questão das ligações clandestinas. Embora a Corsan tenha todo um trabalho de fiscalização, de acompanhamento, sempre tem ligação clandestina. Isso também representa um impacto grande para a própria companhia, para a Corsan em Farroupilha também, porque é um serviço que a Corsan está colocando para a comunidade e não está recebendo por aquele serviço, né? Teoricamente, a questão maior, Leandro, que nos preocupa um pouco, não é somente a questão econômica, né? Sim. Porque, sob certo aspecto, a tarifa é calculada de acordo com os investimentos que a companhia faz e as despesas que ela tem. No momento que eu tenho uma ligação clandestina, alguém vai pagar por isso, tá? Mas não existe almoço de graça. Não existe, né? Então, o que acontece que preocupa neste momento, Leandro, assim, importante esse tema, é a questão da perda física que nós temos no local. Então, no momento que tu tem ocupação irregular, derivações, elas são feitas de forma precária, elas por si só já desperdiçam água porque elas são feitas de modo que vazam, teoricamente normalmente vazam, e o segundo ingrediente que compromete nesse momento é a questão do uso indiscriminado. No momento que eu controlo... Indisciplinado. Indisciplinado, exatamente, desculpa. No momento que eu controlo a minha fatura, eu tenho uma preocupação com o valor da fatura, eu reduzo meus consumos por uma questão não só ambiental, mas também econômica, né? Agora, se eu não tenho uma conta para pagar, eu uso de forma liberada, eu não me preocupo com o volume que eu gasto mensalmente. É aquela coisa, tô nem aí. Exatamente. Então é volume significativo. Nós estimamos assim na faixa de 800 a 1.000 economias nesse sentido. São áreas já consolidadas. Irregulares. Já são consolidadas. Isso em Farroupilha, né? Em Farroupilha. Já são consolidadas em que não há capacidade de intervenção nossa nesses locais. Então são locais que também, sob certo aspecto, contribuem para que a estação do nosso sistema esteja nesse nível, porque são anos e anos que vêm utilizando de forma sem controle, né? E acabam aumentando nosso volume de perdas, que é um volume significativo. Claro. E outra questão que também chama muito a atenção, você falava anteriormente, diz respeito à questão dos vazamentos. Isso sempre vai acontecer, né? Mais ou menos sempre vai ter. Ainda é muito grande a perda, o volume de água tratada perdida aqui em Farroupilha? Sim. Ou ele reduziu? Nós tivemos altos e baixos, né? Sempre é bom reforçar que nós vimos num sistema em que nós tínhamos uma dificuldade no comprometimento do sistema, da intermitência do abastecimento.
No primeiro momento a gente reduziu bastante nosso volume de perdas em 2019 para 2020 e na sequência nós tivemos um pequeno aumento de novo que é natural dentro do que eu já falei de que a partir do momento que tu começa a pressurizar o sistema 24 horas por dia, alguns pontos onde tu tinha problemas eles começam a aparecer. E então hoje o que preocupa não são os vazamentos aparentes. Aqueles aparentes normalmente são de pequeno porte e não demandam tanta perda. O que nós temos hoje, um último período para cá, são, não sei se tem relação com algumas pavimentações, com algumas obras, nós temos vazamentos que são invisíveis, então nós precisamos de pesquisa de vazamento. Sim. Tá? Então, como nós temos uma demanda de trabalho bastante acentuada em razão de obras, nós temos a conclusão, por exemplo, a segunda etapa da adutora do Burati até a ETA, né? ETA que a gente chama nossa estação de tratamento lá no escritório. Ali no Pio Décimo. No Pio Décimo. Isso nos demandou muita utilização de mão de obra própria para intervenções. Com isso, a gente perdeu um pouco o foco na questão da pesquisa de vazamento invisível. E isso fez com que aumentasse também em torno de 5, 6% o nosso volume de perda física por mês, né, que a gente mensura. Então, hoje, realmente, a gente está um pouco acima do que seria o razoável. Não fora de um padrão das empresas de saneamento. Está fora da curva, como se diz, né? Nós gostaríamos de ter uma perda no mínimo 5% menor do que nós temos hoje. Esse seria o nosso objetivo. A partir do momento que a gente conseguiu concluir essas operações, a gente agora tem um pouco mais de fôlego para tratar essa questão das perdas, que é o nosso foco agora, a partir de agora, que é reduzir esse volume de desperdício. Com certeza. Bom, outra questão, vamos recuperar algumas obras importantes executadas nos últimos meses que têm impactado diretamente numa estabilização mais tranquila do sistema de abastecimento de água em Farroupilha. O que a gente pode citar? As obras assim que eram as mais emergenciais, com exceção do reservatório de São Luís, que não saiu por uma questão de litígio em relação à área, né? As demais todas estão dentro do cronograma de execução. O reservatório pulmão no Pio Décimo, conclusão da adutora a primeira etapa já foi concluída em 2019 para 2020, agora 2021, 2022 concluímos a segunda etapa. Agora a gente está estruturando... Nova Sardenha Pio Décimo. Né? Nova Sardenha Pio Décimo. Esse foi um salto de qualidade na distribuição, porque hoje nós temos uma capacidade de recuperação muito maior no sistema. Até então nós tínhamos algumas dificuldades pontuais de falta de energia, sistema, vazamentos, então demorava muito para o sistema normalizar. Hoje, com a questão das aduções, com o reservatório que a gente tem uma autonomia maior, sim, as pessoas eventualmente nem percebem, ou quando notam a falta d'água já está retornando. Então hoje nossa interrupção ela é mínima, é de 1 hora, 40 minutos, meia hora, dependendo da situação. Então ficou muito bom. Estou falando uma autopromoção nossa. Mas nós temos ali no bairro Pio Décimo um reservatório de 2 milhões de litros, exatamente. Né? É 2 milhões. 2 milhões. Né? E nós tínhamos anteriormente 500 mil 500 litros. mil, né? Então, assim, isso fez com que a gente conseguisse, por exemplo, nos finais de semana, atender a demanda sem qualquer interferência ou falta de água, que é público notório. Agora, nós estamos numa segunda etapa agora, que é a qualificação do nosso sistema. Então, nós temos recalques, por exemplo, tem motores mais antigos, nós estamos fazendo uma obra na subestação na Nova Sardenha, que é uma adequação, uma ampliação da nossa capacidade de produção. Nós queremos chegar a uma capacidade de produção de 300 litros por segundo. Então, tem 2 contratos em vigor lá. Um contrato que prevê a otimização da nossa entrada de energia, nossa subestação, aumentando a capacidade do transformador instalado, com novos quadros de comando, com novas bombas de recalque, com bombas reservas. Então vai ser um sistema totalmente novo que vai nos garantir que a gente consiga mandar água para a cidade durante 24 horas por dia, sem qualquer interrupção. Sim. E sem manutenções necessárias, porque são sistemas novos. Tá? Aí, junto a esse está também em execução uma obra de ampliação da capacidade de tratamento, com a instalação de um novo filtro. E aqui no Pio Décimo? Não, lá na Nova Sardenha. Só precisamos de água bruta, né? Mas, assim, é importante essa obra porque não vamos ter seca todos os anos, né? Então, a gente quer qualificar o sistema, qualificar a distribuição, qualificar a nossa capacidade de produção e aumentar o volume produzido também, de modo que a gente possa ter uma tranquilidade no sistema e melhorar a distribuição. Também estamos já com elaboração do memorial e do edital para
instalação de mais um reservatório no sistema Burati de 2 milhões de litros, mais um para agregar lá no sistema. Tá? E também lá, junto à barragem do Burati, estamos já com uma empresa contratada para adequação da subestação de energia também. Porque hoje nós estamos no limite da utilização da energia lá naquele local. Nós vamos aumentar nossa capacidade instalada para que a gente possa aumentar nossa produção também. Eventualmente, tínhamos alguma queda, algum problema no sistema, então nós temos que ter uma capacidade de reação mais rápida. Então, tempo de resposta. Exatamente. Hoje a gente produz 150 litros por segundo, a gente quer chegar a 220. Então, aumentar mais de 50% dessa capacidade de produção. Isso quer dizer o quê? Faltou energia 1 hora, em meia hora recupera o sistema. Então, são essas obras que a gente está fazendo nesse momento. E o reservatório aqui do bairro São Luís? Segue no radar? Nós estamos na expectativa do fechamento da negociação com a área. Nós tínhamos até então um acordo extrajudicial, um acordo com a proprietária em relação ao imóvel, e agora houve uma divergência em relação ao imóvel que está lá na diretoria, a questão de decisão, o que vão fazer. Mas a Corsan ainda está e precisa da execução desse reservatório, mas depende da regularização do imóvel no local. Ele daria muita estabilidade para o bairro São Luís e arredores? Para todos os bairros. Ele é um pulmão, por exemplo, hoje o Pio Décimo, aquele reservatório de 2 milhões, é um pulmão para o centro. Por exemplo, nós temos um hospital que é um cliente importante, que a gente tem que atender 24 horas por dia. Então, o hospital hoje tem a garantia do sistema permanente, por causa do pulmão do Pio Décimo. E o sistema do centro, Pio Décimo, Monte Verde também, e outros, Cinquentenário, Centenário, também tem a garantia em função desse pulmão. O São Luís, ele é um pulmão não só para o sistema São Luís, ele é um pulmão para o sistema São Luís, para o 1º de Maio, para o São José, para o Bela Vista, para o Santa Catarina, para o Industrial. Então, olha a importância... Redistribui melhor. Exatamente, e dá uma autonomia. Deu uma parada de energia, deu uma queda do sistema, nós temos um pulmão lá de 1,5 milhão que vai garantir pelo menos 4, 5 horas de estabilidade no sistema. Por isso a importância e o local. Não está havendo acordo da instalação do reservatório lá no local, faz um outro ponto. Não, lá é um ponto estratégico em relação a todos esses bairros que eu falei. Para que ele possa cumprir com a sua função. Tem bairros menores também, São Francisco, ele é um pulmão para todo o sistema. É para todo o sistema. Para todo o sistema. Com certeza. E como é que está, Elton? Eu só queria voltar até para a gente encaminhar também, como é que está a questão da água, da qualidade da água no Burati em função da falta de chuva ou das chuvas irregulares? Tem tido proliferação de algas? Como é que está a qualidade bruta da água que vocês captam aí para depois tratá-la e disponibilizá-la às nossas torneiras? Isso é importante, assim, não é só a nossa palavra, né, Leandro? Nós temos os órgãos de fiscalização, então nossas análises são feitas semanalmente, são encaminhados para o Laboratório Central da Corsan, que tem certificação. Né? Desculpa. Fica à vontade. Água faz bem, água é vida. E essa questão, então, a vigilância sanitária nos acompanha, nos monitora, os relatórios são encaminhados sempre para todos os órgãos, por exemplo, inclusive o hospital recebe nossos relatórios, porque a gente tem essa preocupação com a qualidade. Nesse momento, talvez, vamos distribuir de qualquer jeito porque nós precisamos garantir o abastecimento. Não é essa a ideia. Por pior que esteja o sistema, por pior que seja a água, a gente distribui ela com a mesma qualidade que a gente distribuía até então. O sistema Burati ele teve um problema de algas no mês de dezembro. É meio estranho, assim, não tem uma explicação técnica. Os técnicos não conseguiram identificar por que em dezembro gerou algas e, na sequência, elas desapareceram. Menos mal também. Exatamente, é importante isso. Então, hoje nós não temos qualquer problema em relação à qualidade do sistema Burati. Porque é um sistema teoricamente isolado, tem pequenas ocupações no entorno, mas ele não é um sistema que é afetado por esgoto doméstico, que é o nosso principal problema hoje, né? Diferentemente do sistema Julieta. Então, o sistema Burati tem uma água de excelente qualidade, não há necessidade de mudanças no sistema de tratamento, a gente continua com o mesmo processo, e a água que está sendo distribuída é de excelente qualidade. De qualidade, né? Exato. Bom, Elton, eu quero te deixar já encaminhando as considerações finais, algo mais que você gostaria de acrescentar, enfim, a importância também desse consumo racional, consciente da água. Nós estamos num momento atípico aqui em Farroupilha e é importante que a gente tenha, então, essa noção. Não é um racionamento, mas assim,
se eu conseguir economizar 1 litro de água por dia, já é muita coisa, né? Sim, esse é o momento, né, dessa questão da sensibilização, da gente ter a noção do que de fato cada um pode fazer, da importância que cada um tem lá, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, reitero de novo, no seu ambiente social, é fazer o uso adequado. Na verdade, a gente deveria fazer isso sempre, né? Porque a água é um bem finito, né? Hoje nós temos inúmeras discussões, guerras envolvendo a questão da água e é um produto finito, volto a dizer, que vai ter repercussão no futuro, que a gente vai ter muito problema em relação a isso. Então, nesse momento de preocupação que a gente tem, o sistema debilitado, vamos dizer assim, que ainda não fragilizado, não há ainda assim um risco iminente de um racionamento, vamos evitar o racionamento. Faça o uso racional, cada um fazendo sua parte, economizando um pouquinho, nós vamos conseguir fazer o que é importante nesse momento, que é evitar o racionamento, que isso ninguém quer, né? E com certeza, é aquele ditado, né? Atitude dia a dia, se eu conseguir hoje não lavar roupa, acumular para o dia de amanhã, se eu conseguir durante o dia dar uma descarga a menos no vaso sanitário, claro, não estou pedindo para as pessoas também extrapolarem, mas são pequenas atitudes, né? Exatamente, e elas têm uma repercussão econômica também, é importante dizer isso, porque a tarifa da Corsan é uma tarifa inversa, que a gente chama, né? Quanto menos eu uso, menor é o valor da água. Então, se eu extrapolo o meu consumo, a Corsan cobra uma tarifa exponencial. Então, também não é só questão ambiental, é uma questão econômica também, que é importante nesse momento de crise em que a gente passa. Com certeza. Elton, quero te agradecer, obrigado pela tua presença aqui nos estúdios da TV Serra, sempre colocando. Eu gosto muito dessa pauta positiva, nós temos que trabalhar, tem problemas sim, com certeza, ainda de água que vaza, problemas pontuais, é bem verdade, de falta de água, de abastecimento na cidade, mas nós estamos vivendo um outro momento, uma outra realidade nos últimos anos, né? Eu me recordo de verões por aí que o pessoal passava dias e dias sem água. Então, eu sei que está no escopo da Corsan melhorar ainda mais. Se caminhou muito, se melhorou bastante, mas não se para por aí. Agora depende também do comportamento de cada um de nós. Nós precisamos cuidar, ter atitudes proativas. Estamos com uma orientação via decreto municipal para que a gente tenha também um consumo racional de água. Então, é compromisso meu, é compromisso seu, é compromisso nosso, é compromisso da sociedade. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Leandro, pela oportunidade. A gente espera que todo mundo faça parte, colabore conosco nesse momento delicado. Com certeza. Obrigado. Elton Erzen, gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia, colocando então sobre a real situação da estiagem, chuvas irregulares, barragem do Burati bem abaixo do seu nível normal, ainda não temos racionamento de água, entendam isso, estamos com orientações para reduzir, na medida do possível, o consumo de água e evitar algumas ações, lavar calçada, lavar carro, lavar grade, lavar telhado, lavar parede. Não é o momento agora, vamos esperar que as chuvas se tornem um pouco mais regulares para retomarmos estas atividades. Ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia. Um grande abraço. Nós voltamos a fazer o uso da nossa máscara. Ela é fundamental, ela é essencial e necessária. Um abraço a todos. Até amanhã com mais uma edição do nosso Telejornalismo Local.